Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia para você que é de dia, boa tarde para você que é de tarde, boa noite para você que é de noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e Ele há de querer. Isso, vocês não tenham dúvida, gente. Depois do vídeo de ontem, né, algumas das meninas pediram esse vídeo. E como eu falo para vocês, se tiver ao meu alcance, vocês me pedindo algum vídeo, eu faço sim. Então, vamos falar aqui sobre Marlos Viana e sobre Paulinha Abelha. Inclusive, gente, tem até um vídeo falando sobre isso, mas como vocês não sentiram a necessidade de eu fazer outro, então estou eu aqui. Muita gente me pergunta, mas como pode, se você diz que é amor verdadeiro, bruxaria, macumba, separar os dois? Gente, pior que separa. Separa e separa mesmo. O amor fica ali guardadinho. Mas é como eu falei no vídeo de ontem. Quando você tá próximo, você sente vontade de estar longe. Você sente ranço, você se sente abafado, assim como se estivesse numa caixinha. E muitas vezes você dá graças a Deus quando o cara sai. Aí quando o cara tá longe, você sente saudades. E a Paulinha, gente, o Marlos, são almas gêmeas sim. Podem terem certeza que eles vão ter oportunidade de se encontrarem de novo. Inclusive, gente, Marlos Viana, como eu já disse em alguns vídeos, ele tem bruxaria em cima dele. E vou dizer mais, a mesma pessoa que botou bruxaria para eles separarem foi a mesma pessoa que fez bruxaria para Paulinha desencarnar. E vou dizer mais. Essa pessoa teve êxito porque ela pagou muito dinheiro. Mas outras pessoas também tentaram fazer, mas encontraram a pessoa errada, né? Às vezes encontra uma pessoa que não sabe fazer nada, se finge que sabe, mas não sabe. Aí essa outra, como ela já é entendida, né, na maldade, ela foi e encontrou a pessoa certa para fazer. E infelizmente deu certo, né? Mas eu digo e vou dizer outra vez, se Paulinha Abelha tivesse procurado um centro espírita, um pastor que faz libertação, vocês podem terem certeza absoluta que hoje ela ainda estaria aqui entre nós. E vocês acham que essas pessoas que também tentaram fazer maldade para ela, que essas pessoas não estão felizes? Estão felizes. E o mais duro que tem é eu, gente, como espírita, como médium que eu sou, ter visto essas pessoas que fizeram mal a ela esgravatando os dentes, como se nada tivesse acontecido. Mas eu vou te dizer uma coisa, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão sofrer as consequências. Vão sofrer as consequências. Por quê? Porque ninguém vai dessa vida sem pagar nada. Vai pagar aqui e vai pagar lá também. Porque eu acredito na lei do retorno. Gente, eu tô conversando isso com vocês porque é um assunto muito pesado. Eu sinto logo aquele peso nos ombros e na nuca. Para vocês sentirem o quanto que foi pesado a bruxaria que fizeram, né? E Marlos Viana, gente, que se cuide. Já falei 1000 vezes. Procura ajuda espiritual, procura Deus. Que Deus tudo pode. Deus tudo pode. É o que eu sempre digo. Ninguém pode. Deixa eu ver se tá gravando. Deus tudo pode, gente. Ninguém pode mais do que Deus.
Aí tem gente que zomba da minha mediunidade, mas eu não tô pedindo para as pessoas que zombam acreditar. Mas já que você não acredita, respeito é muito bom. E, gente, desde que eu me conheço como gente, que eu tenho o dom mediúnico, não precisei desenvolver para mostrar nada para ninguém. E sim porque a gente tem que se doutrinar. Porque médio de verdade, né? Médio assim, que vê, que sente. Se a gente não tomar uma rédea na nossa vida, gente, a gente enlouquece. A gente fica doido. Porque a necessidade de procurar se desenvolver é de você aprender a lidar com certas situações. Vocês acham que quantos médios não estão aí no asilo, no hospital psiquiátrico, porque tem problemas com a mediunidade? E você jura que é problema físico, psicológico, mas na verdade não é. É problema que se a pessoa se desenvolver, a pessoa fica ok. A primeira coisa, gente, que você que se identificou com o que eu disse, procure a Deus. Procure a Deus e procure um centro espírita que saiba trabalhar com desenvolvimento mediúnico. Minha mediunidade, gente, na verdade, quando eu procurei o centro espírita, muitos e muitos anos atrás, eu já era médium, eu já via as coisas, eu já sentia, eu já dizia as coisas, mas tem um problema. Eu não estava sabendo lidar com isso. E eu tive que procurar o centro espírita, né? Para poder eu saber lidar com as situações. Porque se você não souber lidar, você corre. Você corre, gente. Você corre doida porque aquela bagunça na tua cabeça fica aquela bola de neve que tem horas que você diz, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? E hoje, gente, eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa centrada naquilo que eu quero, naquilo que eu faço. E ajudo muita gente. E o dom que Deus dá pra gente, ninguém é pra cobrar não, gente. Não, muitas vezes tem pessoas que cobram, gente, que tem o dom e param de ter o dom. Porque isso não é um comércio. Não tem nada a ver com você que cobra. Mas você cobrar pra ajudar um irmão necessitado, comigo não. Pois é isso, gente. Vou terminando aqui, então. Se o Marlos tivesse procurado ajuda, principalmente a Paulinha, hoje ela estaria viva, estaria aqui e estaria casada. Você pode ter certeza. E outra coisa, gente. Mulher de Marlos Viana não estava no destino dele. A gente tem o livre arbítrio. Eu vou fazer um vídeo, gente, falando sobre isso pra vocês, tá bom? Beijão. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser. E Ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é @gordinhalinda58. Então, gente, vamos aqui a mais um vídeo. Eu tava vendo, né, gente, os últimos vídeos do Marlos, né, que algumas das nossas queridas me mandaram. Não sei se só eu estou achando diferente, se vocês também... Mas o Marlos, gente, a voz dele está mudando totalmente. Se ele não tiver cuidado, gente, daqui uns meses, ele está igual o Zezé de Camargo. Sem voz. Porque não adianta só você cantar se você não faz exercícios vocais. Eu não entendo muito dessas coisas não, mas eu sei que exercício ajuda muito, né? Tem que cuidar da voz. Por quê? Porque é o meio que ele tem pra comprar os luxos da esposa, pra ele se sustentar, não é verdade? Então, gente, tem que cuidar.
Muita gente não gosta quando eu falo alguma coisa, quando eu venho expressar o que eu tô sentindo, o que eu acho, sabe? Hoje, gente, mais cedo eu fiz um vídeo falando que a Capim Dourado, né, tinha falado o que ela tinha dito lá no Instagram. E vieram, gente, 4 perfis me atacar aqui. E esses mesmos perfis daqui, tenho certeza absoluta que são essas mesmas pessoas que estão me atacando lá no Instagram. Gente, que absurdo. Se eu falo dele, é porque ele é figura pública. A partir do momento que você se expõe na internet, você deve estar aberto a receber críticas, sim. Aí esse perfil diz assim, eu vou fazer isso com você, vou fazer... Gente, eu tô pensando sinceramente em fazer até um boió. Porque até onde eu sei, ameaça é crime, tá? Ameaça é crime. E outra coisa, eu não tô abrindo vídeo pra me mentir, eu não tô... Agora, se a pessoa não gosta, se a carapuça... Se ele não tá gostando, né? Gente, é incrível esse pessoal. Eles tomam a dor dos outros. Porque o Marlos e a mulher já são adultos, são maiores de idade. Se eles não estão gostando, paciência, né? Aí a pessoa vem, né? Os adoradores, que eu não sei quem é que tá por trás desse perfil, e vem encher o saco achando que meu ouvido é pinico. Por que eu tô falando, gente? Porque teve um que mandou um monte de áudio no Instagram pra mim. Mandaram eu tomar naquele lugar. Mandaram eu deitar na BR, sabe? Disseram que eu merecia 2 negócios na minha cabeça. Pra mim morrer na hora, gente. Isso é coisa que se diga com alguém. Pra que esse ódio tanto, né? Teve outro perfil lá que desejou que eu tivesse um câncer. Só uma coisa que eu digo, tudo que estão me desejando, que vai em dobro para quem... Eu não estou desejando mal para você, não. Só estou desejando que tudo que você me deseje volte em dobro para você. E por que tomar as dores da mulher do Marlos e dele? Como eu já disse, eles são de maiores. Se eles não gostam que eu fale em nome deles, é só me desbloquear e me chamar no Instagram. Simplesmente assim. Aí, essas adoradoras ficam tomando as dores deles. Gente, é complicado essas coisas, muito complicado. E a verdade dói, mas a verdade tem que ser dita. Sabe por que tem muita gente que não gosta de mim? Porque eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Quando você merece ser elogiado, com certeza eu elogio. Você pode ter certeza disso. Mas quando você merece receber um conselho, receber uma crítica, eu faço também. Eu não sou aquela pessoa que só olha o lado negativo da pessoa. Não, de maneira nenhuma. Mas esse povo, né? Esses adoradores, eles só querem que a gente... Gente, eu nunca vi sair tanto adorador da mulher do Marlos. Sendo que antes não tinha esse tipo de coisa, né? Estranho, gente. Estranho, porque a maioria das pessoas não gostam dela. E ninguém pode obrigar ninguém a gostar de ninguém. Se ela não tem carisma, ninguém pode fazer nada, né? Se as fãs dele não gostam dela, gente, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém é obrigado. E eu não vejo nenhuma das meninas comentando com falta de respeito. Todas as meninas daqui comentam direitinho, bonitinho. Não vejo elas com falta de respeito. E essas adoradoras entram querendo ser dona do barraco, né? Me poupe, se poupe, nos poupe. Então, gente, como eu tava falando pra vocês no começo do vídeo, a voz do Marlos está mudando muito. Tem gente que vai dizer assim, mas é porque ele tá ficando velho.
Gente, o Marlos não é velho, não. Um homem de 41 anos, gente, 42. Não é velho, não. De maneira nenhuma. E a voz é pra estar firme e forte. E a dele não está. Não está. Tem gente que vai dizer, mas tá. Mas não tá. Não tá, gente. E se ele pegasse pra vida dele os conselhos das fãs, ele iria muito bem. Mas, infelizmente, o seu Marlos Viana, ele não gosta, gente, de tomar conselho. Tem gente que diz assim, mas conselho não é bom. Se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Nada a ver, gente. Um bom conselho é melhor do que todo o dinheiro do mundo. Porque um bom conselho, ele tira você de qualquer esparrela. Um bom conselho te faz enxergar coisas que você não via. Aí lá na frente você é agradecida. E outra coisa, para você encontrar uma pessoa que dê um bom conselho, gente, é difícil, mas tem. Mas infelizmente o Marlos parece que vive em outra dimensão, né, gente? Então, adoradores, eu vou voltar a dizer de novo. Se o Marlos se sente incomodado, ele deve me chamar no direct. Ou a Capim Dourado, qualquer um dos dois. Não precisa vocês virem me ofender aqui não, tá? Porque vão ser bloqueados sim, gente. Mas eu não sei como esse pessoal tem tanto celular, viu? Essas fãs da Capim Dourado. Não sei, não entendo. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e Ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvida, gente. Os vídeos estão saindo atrasados, porque eu tô muito ocupada, gente, nossa, né? Meu dia tá sendo assim uma loucura. Mas eu não tô me maldizendo não, gente, eu tô agradecendo a Deus. Porque Deus sabe que é pelo meu crescimento, né? Principalmente como ser humano. Então, gente, mas eu tô aqui. Tô aqui fazendo os vídeos que eu sempre gosto, amo conversar com vocês. Então, gente, a mulher do Marlos Viana, né? Dona Capim Dourado, teve um surto, né? No Instagram. Mas só que ela não aguentou muito tempo. Acho que ela deve ter recebido uma enxurrada de críticas e em poucas horas ela retirou. Então, gente, eu vou ler, eu não vou postar aqui porque vocês sabem, né, o que aconteceu com o nosso canal. E eu não quero correr o risco, mas eu vou ler os stories, mas antes disso, eu vou contar o que aconteceu, gente. Supostamente, uma pessoa entrou em contato com ela para dizer que ela estava sendo vítima, né, de bruxaria e alguém queria amarrar o Marlos Viana. E quando eu ler, gente, esses stories, vocês vão entender direitinho e no finalzinho do vídeo eu vou dar minha opinião sobre isso. Então, gente, os stories. E hoje também recebi isso aqui. Preste bastante atenção. Oi, tudo bem? Essa mulher pediu amarração para o seu marido e trabalho de destruição para você. No outro stories. Ela tá querendo fazer trabalho com você, né? Capim Dourado perguntou. Aí a pessoa respondeu. Dela fazendo trabalho para você e de marido. Me procurou e já vinha fazendo há algum tempo. Aí a Capim Dourado responde, mas por qual motivo você está me avisando? Aí a suposta pessoa, fez, mas no meu fundamento, entidades somente dão o que a pessoa merece. E quem acabou com os problemas foi ela e não você. Por conta dela vir me xingar, já sou uma senhora.
aí embaixo. A pessoa falando, a suposta pessoa falando para ela, pelo que ela contava, ela fazia com outras pessoas trabalhos para separar vocês e destruir você, para querer humilhá-los. Aí embaixo, gente, eu vou tentar ler isso aqui, porque eu tô sem óculos, não sei onde coloquei. Não gosto, agora capim dourado. Não gosto de expor algumas coisas, mas essa vou expor para vocês verem que o inimigo tenta, mas ele não consegue. Ele e esses seres dele não conhecem a Deus que eu sirvo. Aí no outro stories, né, a capim dourado. Isso é triste, um ser humano que se preste a uma coisa dessas, sendo que nem me conhece. Imagine com pessoas próximas a ela. O que é capaz de fazer? Não vou dar o arroba, mas sei que vai chegar até ela. Não desejo mal, aliás, desejo bem. Que Deus dê sabedoria para que ela se arrependa de tais atitudes e possa sair desse caminho enquanto ainda tem tempo. Isso é triste. É tão pequeno que Deus toque no coração dessa moça. Eu nunca fiz mal a ninguém. E não entendo certas atitudes de quem nunca nem tocou uma palavra comigo. No outro story, gente. Deus é lindo em minha vida e graças à presença dele todos os dias da minha vida, sei que ele me protege e me abençoa dia após dia. Se vocês soubessem o que ele tem feito em minha vida, e a gente sabe, né, gente, que Deus tem... Eu não vou botar o nome de Deus nisso, não, porque o nome de Deus é tão sagrado, gente. Ele é ele. Ele é o rei dos céus e da terra. Ele é o meu pai. E aí de quem tocar em um só cabelo seu, você é a menina dos olhos de Deus. Ela quem botou isso aí pra ela, gente. Não tenho medo, pois eu o salvarei. Aí, gente, ela colocou aqui um versículo, né? Aí tem o último stories aqui dela. Deixa eu ver se eu consigo ler. Se preparem, porque quando se está em Deus, o mal tenta de todas as formas te atingir e achar uma brecha. Não abram brechas que ele não entra. Continue firme seguindo os mandamentos de Jesus Cristo, praticando o bem e a caridade. Tente ser a cada dia melhor, né? Deixa eu ver aqui. Quem sabe se ela no caminho certo passa assim em tudo que fizer. Deus me agrada. Gente, eu não tô conseguindo ler, só um minuto. Nossa, gente, eu sem óculos, fico cega. Deixa eu ler de novo. Quer saber se está no caminho certo? Pense assim, em tudo que fizer, Deus se agradaria e eu fizesse isso? Sim. Prossigo, esse é o caminho. Gente, é o seguinte, vou dar a minha opinião sincera. Eu não tô acreditando nessa conversa aí não, gente. Não tô mesmo, por quê? Primeiro que a capim dourado é do balacobaco, né? Entendedores entenderão o que eu tô dizendo. E aí eu me pergunto, gente, por que a mulher usa tanto o nome do santo Deus em vão? E ela tá se colocando aí como se fosse uma ungida, como se fosse uma pessoa muito boa, falou em caridade. E até onde eu sei, gente, ela nunca fez caridade para ninguém. Disse o que Deus tem feito na vida dela. Eu não gosto de colocar o nome de Deus em vão. Mas com certeza a vida dela mudou sim, depois que Paulinha desencarnou, né? Porque o Marlos começou a ganhar muito dinheiro, Marlos começou a dar o de bom e do melhor para ela. E ela fica se colocando como a vítima na história. Vocês acreditam nessa história, gente? Eu, sinceramente, eu não tô vendo verdade aí, não. Não tô mesmo. E tem muita gente que acha ruim quando eu dou minha opinião. Gente, é o seguinte, quando a pessoa se expõe na internet, ela tem que estar aberta a receber opiniões, sim. As construtivas, as negativas, né? E sobre essa amarração do Marlos, como é que o Marlos pode ser amarrado outra vez, né?
Gente de Deus. E para destruir. E quem é essa mulher que tá fazendo isso? Quem é essa mulher? Por que ela não coloca o arroba dela, né, gente? Por que ela não coloca pra gente saber quem realmente é? Certeza, gente, que o relacionamento dela tá muito ruim. Porque se tivesse bom... Porque se tivesse bom, gente, ela não tava colocando essas indiretas aí, né? Porque eu não tô acreditando que seja alguém que tenha mandado isso pra ela, gente. Não tô. Não adianta eu abrir um vídeo pra me mentir e dizer uma coisa que eu não acho. Eu acho que o relacionamento dela tá ruim demais, né? E ela tá jogando pra todo lado. Só acho isso. É complicado, né, gente? É complicado. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre essa situação. Vou falar de novo. Certeza, gente, que não estão muito bem, não. Se tivesse... Porque a gente sabe, né, que ela gosta. Ela tem até um gato tatuado, né, o gato dela. Gente, eu vou terminando aqui. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E Ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é @gordinhalinda58. E quero desejar para vocês um ótimo domingo, que vocês tenham um domingo muito abençoado, tá? Que Deus proteja, livre vocês de todos os males, né? Físico ou espiritual. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Então, gente, peço a vocês encarecidamente que vocês ouçam esse vídeo até o final para vocês entenderem. E lembrando, gente, que eu sou uma pessoa totalmente desprovida de preconceito. Eu não tenho preconceito com nada na minha vida. Mas o assunto que eu vou abordar hoje aqui é um assunto muito complexo, né? Porque tem pessoas que têm um pensamento diferente do meu e eu respeito. Eu tava lá, gente, na rede vizinha, né? Vendo os vídeos como eu sempre faço. Aí eu me deparo com os pais dando uma criança de 5 anos, né? Pelo menos lá nos comentários estavam falando que a criança tinha 5 a 6 anos. Um vestido de Mulher Maravilha. Até aí tudo bem. Mas só porque não era uma menina, era um menino. Era um menino, gente. E os pais dando aquele vestido da criança, eles achando a coisa mais natural do mundo. Lembrando, gente, que uma criança de 5 anos é muito cedo, né? É muito cedo para ela saber qual é a opção que ela vai querer ser. Tem muitas crianças que demonstram, mas, gente, é complicado falar essas coisas. Por quê? Eu não tenho preconceito com nada, não tenho. Mas, gente, uma criança de 5 anos, ela ainda não sabe o que realmente ela quer. E os pais ficam incentivando, né? Dando vestido, essas coisas assim. É complicado, gente. Eu acho errado. Acho errado, sim.
você ter uma criança de 5 anos e você ficar dando vestido, colocando lacinho no cabelo dele. Eu acho, gente, isso aí para tudo tem um tempo. Agora, quando ele já estiver entendendo, e se for isso que realmente ele quiser, pronto, o pai e a mãe tem que apoiar, sim. Tem que apoiar. Porque se você não apoiar seu filho, quem é que vai apoiar? Ninguém. Você tem que apoiar. Você tem que entender o lado dele, né? Você tem que entender que é a opção sexual que ele quis, que ele escolheu, ele nasceu assim. Ele não é assim porque ele quer, e sim porque ele nasceu assim. Portanto, os pais têm que acolher. Mas agora, gente, você fazer esse tipo de coisa com uma criança de 5 anos, 7 anos, gente, pelo amor de Deus, é um absurdo. Eu foi passada. E depois disso, eu fiquei mexendo lá na outra rede vizinha, né? E eu encontrei outros vídeos, gente, dos pais falando com o menino como se o menino fosse uma menina. Entende? Aí eu pergunto, por que fazer isso? Pra que fazer isso agora? Deixa a criança crescer mais, para a criança saber se realmente é aquilo que ela quer. Porque tem pessoas, gente, que tem fases na vida. Eu, por exemplo, eu conheço uma pessoa, né, aqui de Fortaleza, que era parenta de uma vizinha minha. E ele sempre conversou muito comigo. Por quê? Porque eu sempre fui aberta a essas coisas, sabe? Sempre fui muito aberta. Eu não sei o que acontece comigo, que desde eu bem nova, gente, bem novinha, que as pessoas chegam pra mim e se abrem, falam mesmo, desabafam. Eu sempre tive esse dom. E eu gosto de fazer isso, gosto de dar uma palavra amiga, né? Por que não? E esse menino, ele dizia que até os 14 anos dele, dos 11 até os 14, ele disse que era louco, apaixonado por meninos, né? Aí depois dessa época, depois que ele completou 15 anos, né? Ele disse que aquilo ali, a cabeça dele mudou, o corpo dele mudou. E ele começou a ser hétero, né? Ele não precisou de psicólogo, como a mãe dele queria levar, ele nunca foi. E sim, ele disse que foi uma fase na vida dele. Por isso que eu digo, gente, é muito cedo para um pai e uma mãe andar vestindo uma criança de 5 anos como menina. E vice-versa, né? Também a gente vê na internet meninas vestidas de... Porque tudo, gente, há o seu tempo. Há o seu tempo. Até respeito vocês que acham normal. Respeito, gente, porque cada um tem uma cabeça. Mas se eu tivesse um filho, uma criança, gente, eu não daria um vestido, não. Deixaria ele crescer mais, para ver se era aquilo que realmente ele queria. E se realmente fosse, eu apoiaria. Por que não apoiar? Tem que apoiar sim, gente. Porque de qualquer maneira é teu filho. Tem mãe e tem pai que desprezam. Mas não é para desprezar, é para amar. Aí você me pergunta, mas Mica, tu daria um vestido, um filho, se você tivesse um filho, fosse homem e ele quisesse um vestido? Sim, gente, daria. Mas não uma criança de 5 anos de idade, não. Um rapaz de 14 anos, 15 anos, chegasse e dissesse, não, é assim, claro, gente. Não teria problema nenhum, né? Porque já tava sabendo mais ou menos o que queria. Mas é complicado essas coisas, gente, muito complicado. Tem muita gente que tem filhos que são gays, né? Que não gostam, que desprezam. Não faça isso, não. Acolha, tá? Porque na rua já é muito difícil para eles, preconceito. E dentro de casa não tem um apoio, aí não dá, né? Tem que apoiar sim, tem que amar, porque independente de qualquer coisa é teu filho. E se você não apoiar, o mundo não apoia, de jeito nenhum.
Pois é isso, gente. Eu achei um absurdo aquele vídeo que eu vi. Vi outros também, mas não era tão impactante como esse que eu vi. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, se vocês acham normal. Respeito a sua opinião, tá bom? Porque a gente pode comentar sim com respeito, mas tem gente que comenta, sabe, gente? É com xingamentos e essas coisas, e eu não gosto. Esse tipo de gente eu já bloqueio do nosso canal. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e Ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvida, gente. Se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é @gordinhalinda58. Então, gente, vamos aqui a mais um vídeo, né? Sem muitas delongas. Vamos falar aqui, gente, sobre o Marlos Viana e sobre a Paulinha Abelha. É sobre isso mesmo o título que eu vou falar. E eu peço a vocês que vejam o vídeo até o finalzinho para vocês poderem entenderem. Tem um dos nossos inscritos, né, aqui do nosso canal, que ele entrou em contato comigo, gente. Ele foi em um dos últimos shows que o Marlos Viana fez. E ele disse que ficou assim meio... Como é o nome que eu posso dizer, gente? Ele ficou meio encabulado, pronto. A palavra certa que ele me falou foi essa, encabulado, impressionado, que ele chamou, desculpa. Aí vamos dizer encabulado. Ele disse que o Marlos tava fazendo show, beleza, tranquilo. E ele disse que de vez em quando o Marlos olhava de lado como se estivesse vendo alguma coisa. Aí ele disse, eu tenho que mandar isso pro canal para saber o que tá acontecendo. Ele disse que tentou entrar em contato com algumas pessoas que se dizem médium, né? Mas não teve êxito. E eu fui a única pessoa que respondi. Sim, gente, eu respondo. Eu posso demorar para responder, mas eu respondo, tá bom? Porque meu dia é muito corrido. Então, como ele me perguntou, Mica, será o espírito de Paulinha Abelha que o Marlos Viana está vendo? Gente, eu posso afirmar para você que não é. Tenho certeza absoluta que não é. Agora, ele pode sim, gente, estar sentindo a presença de alguma coisa. Talvez ele mesmo pense que seja Paulinha, mas não é Paulinha. E ele disse que ficou incomodado, gente, com aquilo, sabe? Ele disse que na hora que ele foi subir no palco, ele olhou assim de lado, sabe? Por cima do ombro, como se estivesse sentindo alguma coisa, ouvindo. Eu acredito, gente, que ele pode estar até sentindo. E não é de se admirar. Como eu já falei aqui, o Marlos, gente, ele tá influenciado por algumas coisas, né? E a gente sabe que ele é vítima de bruxaria, tá sendo vítima de bruxaria. E geralmente quem é vítima dessas coisas, gente, sempre o mundo espiritual dá aquele zumbidinho no ouvido pra pessoa procurar ajuda. Ou então, muitas vezes, o obsessor está ali lado a lado e quando a pessoa tem um sexto sentido mais aguçado, a pessoa sente, né? Então pode ser isso sim, mas certeza que a Paulinha não é. E esse rapaz, gente, conversou tanto comigo, ele disse que ficou assim, impressionado. E segundo ele, tinha pouquíssimas pessoas no show do Marlos. Aí muita gente me pergunta, mas por que não pode ser ela, gente? Porque assim, a Paulinha, aqui nessa terra, ela teve defeitos, como todos nós, mas também teve muitas qualidades. E Deus quer saber do nosso coração. E se Deus livre a Paulinha vier pra cá sozinha, ela é capaz de não querer nem mais voltar. Acontece. Mesmo a pessoa sendo uma pessoa boa, aí lá vai ter que doutrinar, ter que entender tudo direitinho. Lá, gente, a espiritualidade tá cuidando bem dela. E certeza absoluta
que ela não vai vir. Pelo menos agora não. Aproveitando esse vídeo, gente, eu vou falar um pouquinho sobre uma experiência que eu tive quando eu era... Foi uma das minhas primeiras experiências que eu tive com a minha mediunidade, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de ouvir, e eu gosto muito de falar sobre isso. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu não lembro se eu já contei essa história aqui pra vocês. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Aí eu sonhei com uma mulher dizendo que eu dissesse a uma pessoa que a mãe dela não ia falecer agora, que ela podia viajar tranquila, que a mãe dela só iria desencarnar daquele dia 10 dias. E essa pessoa, gente, que eu dei o recado, né, que mandaram o recado, é cunhado da minha mãe, né? E a mãe dela estava muito doente, ela tinha que vir fazer um curso aqui em Fortaleza. E ela veio, né? Veio, tava com medo de vir. Aí me mandaram dar esse recado, eu dei. Ela anotou, né, na agenda dela. Lembro como hoje. E o que que aconteceu? Com 10 dias, né, contados, a mãe dela faleceu. Essa foi uma das primeiras experiências que eu tive, gente, com a minha mediunidade. E vou contar outra também. Eu tinha um colega, né, lá no interior, e a gente tava conversando. Aí ele ficou com a cabeça baixa, gente. Aí eu fui e falei assim, o que que você tem? Aí comecei a me arrepiar. Aí o espírito tinha baixado nele. Aí eu perguntei, né, como eu já conheço, eu falei, já conheço, já entendo da espiritualidade. Aí eu perguntei o que estava acontecendo. Ele disse, moça, eu quero que você faça um favor para mim, mas eu não sei se você vai fazer. Avisa para minha mulher que eu não tô nada bem e que enquanto ela estivesse viva, gente, ele ia perturbar ela sim, porque ele não queria ela com outra pessoa. E sendo que ele, gente, não era um espírito ruim, e sim um espírito que precisava ser doutrinado, que era um espírito que não era um espírito evoluído, nem muito menos um espírito entendido. E ele achava que ele tinha que ficar aqui de qualquer maneira, independente de estar desencarnado ou não. Aí ele me deu o número de telefone, né? Aí eu pensava que era um espírito zombeteiro, pensei, gente, que era um espírito zombeteiro. Ele me passou o número de telefone, me passou o nome dele. E lembrando, gente, que nessa época eu morava no interior. Aí nesse mesmo dia eu fui, liguei. Eu não sei se vocês lembram da época da ficha telefônica, né? Comprei várias fichas para me ligar. Liguei, a mulher atendeu. E ela foi, sim, sou fulana, sim. Aí seu marido faleceu? Ela faleceu. Aí eu disse assim, ele falou que não vale deixar em paz não, viu? Enquanto você tiver vida. Aí ela falou, agora tá entendido. Agora eu entendi porque que eu só vivo doente, só vivo chorando. Não tenho vontade de sair de casa, já tive vontade de fazer até alguma coisa com a minha vida. Aí ela, não sei, gente, eu creio que ela deve ter procurado ajuda. Por isso que eu digo, gente, o mundo espiritual existe. E a gente que já está acostumada desde o comecinho, é complicado ainda, né, pra gente entender certas coisas. Por isso que a gente tem que estar atenta para aquilo que é verdade e para aquilo que é mentira. E eu digo para vocês, certeza absoluta que se ele tá sentindo presença de alguma coisa, não é Paulinha. Deve ser qualquer outra coisa, um espírito zombeteiro, ou então aquele espírito ruim que tá atrapalhando algum aspecto da vida dele. Pois é isso, gente. Eu vou terminar aqui, que eu acho que vai ficar muito longo. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver,
vai ficar se Deus quiser, e Ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvida, gente. Se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é @gordinhalinda58. Gente, deixa eu dizer um negócio pra vocês. Depois que eu comecei a fazer resenha lá pro canal Gordinha Linda, e pra cá também eu fui vítima de muitas emboscadas, né? De gente ruim que usa a espiritualidade para fazer maldade para as pessoas. Mas eu tenho um Deus que tudo pode, né? E como eu sempre digo, quem me protege não dorme. Porque a gente sabe que quando alguém lança alguma coisa sobre a gente, a espiritualidade, quando a gente é protegida, a espiritualidade dá um jeito da gente descobrir em uma visão, mesmo em um sonho, ou mesmo indo no centro espírita, né? Ou a gente sentindo. E é o que eu digo, quem me protege não dorme. E esse pessoal acha, gente, que pode fazer coisa ruim para as pessoas e fica por isso mesmo. Não fica, gente. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa recebe a lei do retorno. Eu acredito. Então, gente, vamos aqui a mais um vídeo. Vamos falar aqui sobre Marlos Viana? Vamos. Na verdade, eu me obriguei a fazer esse vídeo. Disse que ia passar um tempo sem comentar sobre isso, mas fui obrigada por mim mesma. Porque eu vejo muita gente aqui nos comentários iludida, sabe? Ah, mas ele é apaixonado pela mulher dele. Ah, ele faz tudo por ela. Gente, nem tudo que se reluz é ouro. E nem tudo que se mostra na internet é por trás das câmeras. Mas não precisa você ser sensitiva ou você ter uma mediunidade para você perceber que aquele cara não tá feliz. Quando a pessoa tá feliz, gente, o semblante é diferente. Vê ele lá na festa da filha do Daniel Dial. Prestem atenção para vocês verem a diferença. A diferença é grande. Muito grande. E outra coisa, gente. A gente tem que fazer um quebra-cabeça. Certos tipos... Ai, mas é luxo, gente, né? Por isso que está com ele. Ai, é amor. Não, gente, é longe de ser amor. E o Marlos, como eu já falei, ele é um cara fraco. Ele é um cara que ele é muito fraco. Principalmente pro lado da espiritualidade. O Marlos, gente, é aquela pessoa que é assim, ó. Pega... Se botar alguma coisa nele, ó. Pega no instante. Primeiro que o padrão vibratório dele é muito baixo. Que a partir do momento que você aumenta o seu padrão vibratório, que você se protege, tudo que mandarem pra você volta. Agora, tristeza, raiva, ódio, tudo isso, gente, faz com que o teu padrão vibratório vá lá pra baixo e você pegue esse tipo de coisa. Tem muita gente maledite no mundo que gosta de fazer o mal às pessoas, né? Então, gente, o Marlos é tipo assim, ele tem medo, né? Claro, tá nítido que ele tem medo. Tá nítido que depois que eles voltaram, né? Depois daquele BO que ela fez, foi feito um acordo, tanto que ele casou com ela. Vocês viram, gente? Ele disse em uma entrevista que ele ficou com depressão, com saudade dela. Que mentira, gente. Pelo amor de Deus. E ainda tem gente que acredita. É a mesma coisa que a pessoa acreditar em Papai Noel. Né? Eu não acredito. Vocês acreditam em Coelhinho da Páscoa? Eu não acredito. Mas se a pessoa acredita, né, gente? Fazer o quê? Aí eu vejo os comentários. Ah, mas ele é apaixonado por ela. Ah, mas ele é louco por ela, gente. Ai, sinceramente. E eu não tô dizendo só pela visão da gente, não. Tô falando também pela visão da espiritualidade. Ali nunca existiu amor, gente. E eu vou dizer mais. Pela visão da espiritualidade. Ele disse que o que mais chamou a atenção nele, o motivo dele ter querido ficar com ela foi o sexo, né? E eu digo pra vocês, eles não têm esse fogo todo mais não, viu? Tem não, gente. Aí pra aí você vê, né?
Eu acho que eu já contei pra vocês aqui, se eu não me engano, gente, uma história de um pessoal lá do interior, que é um pessoal bem sucedido, né? Tanto ele como ela. Mas na presença das pessoas, eles são um casal perfeito. Mas por trás, até dormir separado, eles dormem. Tanto que as meninas que trabalham lá, né, que quando saem, dizem que eles dormem separado, que ela almoça na mesa e ele vai almoçar lá no quarto para não olhar para a cara dela, sabe? E assim e por aí vai. Briga por cima de briga, xingamentos por cima de xingamento. Por isso que eu digo, gente, nós que somos aqui do nosso canal, nós não somos mais criança. Nós já somos adultas. E a gente não pode viver no mundo da fantasia. Tem gente que diz que eu e as meninas que vivem no mundo da fantasia. Não. Mas quem vive no mundo da fantasia é você que acredita que nesse relacionamento haja amor. Que não tem, gente. Não tem. Não tem mesmo. Tem muitas das meninas que se preocupam muito, sabe? Ah, mas o Marlos ela tá usando ele, gente. Ele tá sabendo o que ele tá fazendo, né? Ele tá sabendo. Ele sabe que qualquer coisa, ela bota tudo na Megina, né? Ela fala tudo, vai fazer BO de novo. E será que isso seria bom pra ele? Não. Mas se eu fosse ele, gente, eu não gosto de viver de aparência, sabe? Eu acho que é melhor a gente encarar a realidade. E lembra que ela disse, quando fez o BO, que eles tinham pedido para ela tirar o BO, porque ia sujar a carreira dele, aquele blá 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 todo. Só juntem, gente, as coisas que a gente chega a um denominador comum, né? Tem gente que vai dizer, ai, você não tem nada a ver com isso. Gente, é público, ele é pessoa pública, né? Ela só ficou conhecida, algumas pessoas conhecem ela por causa dele. E ele conhecido por causa de Paulinha Abelha, né? Pois é isso, gente. Eu vou terminando aqui. Se vocês gostarem, dá um joinha, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, que eu vou agradecer muito do fundo do meu coração. Beijão, gente. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e Ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvidas, desejar para vocês um ótimo carnaval, tá bom, gente? E se beber, não dirija, tá bom? Eu não gosto de carnaval, mas para quem gosta, eu respeito. Mas muita gente não sabe o que tem de trás do carnaval. Então, gente, vamos falar aqui mais uma vez sobre o Marlos Viana. Gente, não se assustem com o título do vídeo, tá? Não é um título mentiroso, não é. Vejam o vídeo até o finalzinho para vocês poderem entender o que eu estou falando. Então, gente, eu não sei se vocês lembram de uma entrevista que tinha aqui no nosso canal, só porque eu tive que retirar, porque tinha imagens. Não sei se vocês lembram, aonde o Marlos Viana dizia que tinha perdido tudo na pandemia, né? Tudo que ele tinha ganhado a vida inteira, ele tinha usado para sobreviver na pandemia, né? E ele tinha ficado sem nenhum dinheiro. Tem essa entrevista no YouTube, gente. E tem muita gente que diz assim, ah, o Marlos vivia muito bem, ah, o Marlos é isso, mas... Gente, cantor só vive bem enquanto ele tem audiência, enquanto ele tem credibilidade.
Depois que a audiência cai, é igual o YouTube. O YouTube, esses grandes YouTubers, eles só têm dinheiro enquanto vocês dão visualização para eles. Depois que parar as visualizações, não tem mais. Então, gente, o Marlos disse sim, que tinha o que ele tinha ganhado a vida inteira, ele tinha perdido na pandemia. Por quê? Porque ele precisou se sustentar, né? Já que a mulher nunca deu prego em uma barra de sabão. Porque quando os dois trabalham junto, aí a coisa é diferente, né? É como a Paulinha era com o Marlos, né? Os dois trabalhavam junto, os dois corriam atrás, né? Não esperava... Paulinha nunca foi mulher de esperar só na mão. Diferente dessa outra. Então, gente, ele falou sim que tinha perdido tudo. E quando voltou a fazer show, né? Não tinha tantos shows assim. Tava no comecinho, né? Se eu não me engano. Quando a Paulinha desencarnou. Aí ele começou a fazer vários shows, né? Então, resumindo, tudo que ele perdeu, ele tá reconquistando de novo. Por isso, esse desespero de fazer vários shows durante um dia. Nem que nesse show só tenha 50 pessoas. Eu fiz um vídeo aqui, gente, falando sobre o Marlos, dizendo que só tinha tido umas 50 pessoas, né? Num show que ele fez na Amazônia. Aí, depois disso, gente, algumas pessoas me procuraram e disseram que na cidade delas também não davam muita gente, que ele fazia em bar, em tudo ele fazia, em boteco, em tudo, né? E realmente é verdade, gente. Tem pessoas que gostam de passar a mão na cabeça. Mas eu sempre falei, sucesso do Marlos, depois do desencarne da Paulinha, ia ser momentâneo. Ainda tá fazendo show? Tá, gente, ainda vai fazer sim. Ainda vai fazer vários shows, né? Mas só porque é uma hora, isso vai acabar. E ele vai voltar para a mesmice de sempre, né? Fiz um vídeo ontem, fui muito criticada em relação a ele ter cuidado para ele não ter um acidente e não desencarnar, né? E muita gente me criticou, fui muito xingada. Inclusive as meninas aqui do nosso canal também foi xingada. Tô pensando até em colocar outra moderadora, né, para me ajudar aqui nos comentários. Sim, o nosso canal é pequeno, gente, mas para mim é grandioso. Porque eu amo fazer vídeo falando da Paulinha, amo interagir com vocês. Fiz amizades assim maravilhosas aqui com vocês, meninas assim de ouro. Que vocês, nossa, gente, eu gosto muito de vocês, do fundo do meu coração e do fundo da minha alma, sem hipocrisia. Gosto demais. E converso com várias meninas, são as queridas, nossa. E leio todos os comentários aqui que vocês deixam com todo carinho desse mundo. Então, gente, Marlos Viana, se vocês lembram dessa entrevista, comentem aqui, tá bom? Que ele disse várias vezes, né? E ele nesse dia, gente, ele até falou que tinha engordado muito, né? Porque comia demais. Aí por isso que ele tinha engordado. Mas não, acho que não foi por isso não, gente. Há vários tempos que o Marlos anda ganhando peso aí, né? Por exemplo, gente, há uns 3 anos atrás, 4, não sei, que eu tinha entrado em um vídeo no YouTube e tinha vindo a entrevista dele, eu já achei ele bem gordinho. Aí depois disso, eu passei anos sem entrar, fui entrar quando eu vi ele na porta do hospital, né, chorando pela Paulinha. Aí eu fui lá ver o Instagram dele, tomei até um susto, porque quase não tinha tanta gente assim. Pois é isso, gente. O que vocês acham disso, né? Então, parece que ele recuperou o dinheiro perdido, né? Mas vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Já que ele tem que ralar tanto, porque tem que sustentar duas famílias, né, gente? Sustentar os biquínis da mulher, como ele disse, são vários, até mostrou a mala dela. Mas a alegria do homem, gente, não existe.
Não adianta esses adoradores virem dizer, ai, ele tá feliz. Tá não, gente. Olha os olhos do homem. A gente sabe que uma pessoa tá feliz pelos olhos, sabe? Mas tem gente que se ilude, né, gente? Mas paciência, né? O Marlos tem medo de BO, né, Marlos? Ai, ai, gente. Eu só sei de uma coisa, que Paulinha Abelha nunca teria coragem de fazer BO contra o Marlos. Ela nunca, mesmo indiretamente, ela ajudava ele, né, gente? Mas deixa quieto, né? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não esqueçam de dar o joinha para fortalecer o nosso canal, tá bom? E a verdade, gente, tem que ser dita, doa quem doer. É muito melhor uma verdade bem dita, né? Do que uma mentira maldita, né? Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus.